A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o seu único filho. Quer dizer, Deus amou, por isso Ele deu o seu único filho, para que ele fosse oferta pelo pecado. Fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer, o certo, eu não estou falando como imposição, como obrigação, porque quem sou eu para lhe impor alguma coisa, para lhe obrigar a fazer alguma coisa? Mas eu prego a palavra de Deus, a verdade. Então o certo é o homem colocar a sua fé unicamente em Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse por várias vezes: eu sou a porta. Ou seja, Ele é a porta de entrada para a eternidade com Deus. Não existe outro que seja essa porta. Jesus disse: eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele é o cordeiro, ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, o Criador, senão por mim. E eu estou falando isso no início da Semana Santa, hoje domingo de Ramos, para trazer a você uma consciência, a consciência de fé. A fé que Deus espera receber do homem. A prática correta da fé. Não adianta você ter, por exemplo, uma ferramenta que é útil, se você usá-la de maneira errada. A fé é uma ferramenta, é um instrumento que nos conecta a Deus. Mas você tem que aprender a praticar a fé da maneira correta. E não querendo criticar religiões, muito pelo contrário. Mas às vezes a religião, com seus costumes e tradições, afastam as pessoas da verdadeira fé que deve ter como base a palavra, os ensinamentos de Jesus Cristo. Ficou claro isso para você? Sim ou não? Nós vamos, antes de participar da ceia, meditar nesse capítulo 12 de Romanos. Se você tem uma Bíblia aí, abra sua Bíblia. Capítulo 12 do livro de Romanos. Inclusive, uma coisa muito interessante. Muito interessante. O apóstolo Paulo é quem escreveu o livro de Romanos. O apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, inclusive dia 28 de maio, pela plataforma Univer e também pelo canal do YouTube Univer, vai ser lançada uma série imperdível de 50 capítulos que fala sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu já vi algumas partes
e confesso para você que a produção é maravilhosa, produção brasileira, produção maravilhosa, uma coisa imperdível, impactante, que vai trazer muito ensinamento de fé. O apóstolo Paulo escreveu o livro de Romanos, guiado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, para quem não sabe, ele era um homem letrado. Tem pessoas que dizem assim, Bíblia é coisa para ignorante. Não. O apóstolo Paulo era um homem letrado. O apóstolo Paulo andava no meio dos sábios de sua época. O apóstolo Paulo, ele sentava à mesa com governadores. Ele era um homem culto. E eu estou falando isso só para você entender que não foi um homem qualquer que escreveu essas palavras, guiado pelo Espírito Santo, mas não foi um homem qualquer que escreveu essas palavras. Foi um homem capacitado, letrado. Esse capítulo, antes de começar a ler, ele fala de relacionamento entre o homem e Deus. Você vai ver, no que nós vamos ler, você vai ver. Ele fala de relacionamento entre o homem e Deus. Ele fala da resposta que Deus espera do homem. Porque quando Deus sacrificou o Filho dele, Jesus, na cruz, Ele o fez esperando uma resposta do homem. Imagine você esposa, dedicada, uma esposa que se sacrifica pelo seu marido, faz de tudo por ele, e como resposta, ele te trai. É muito doloroso, ou não é? Você, pai, se sacrifica pelo seu filho, e como resposta, esse filho mais tarde te envergonha, trilhando o caminho errado, o caminho da criminalidade. Como é que você se sente? Então esse capítulo, ele fala de relacionamento entre o homem e Deus, fala da resposta que Deus espera do homem, fala de vida consagrada, fala de uma mente renovada, com pensamentos que coadunam, que concordam com os pensamentos de Deus. Esse capítulo fala de inconformismo com o mundo. Quer dizer, nós não podemos nos conformar com o mundo, ou seja, com este século, com o sistema que hoje existe, com o modelo de vida que tem sido implantado, modelo que fere os princípios de Deus, que inverte os valores verdadeiros. Eis aí a importância da gente meditar nesse capítulo. Amém, gente? Então, no versículo 1 diz assim, olha, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Quer dizer, eu estou pedindo a vocês algo em vista de tamanha compaixão, diante de tamanho amor, eu estou rogando a vocês. Paulo falando com os cristãos, e aqui também serve para aqueles que querem ser cristão, seguidor de Jesus Cristo. Então ele fala, estou pedindo a vocês, pela compaixão de Deus, o que diz aí?
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para quem não sabe, antes de Jesus Cristo, nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados. A morte no conceito de Deus está além do conceito de morte dos homens. Deus, quando olha para a terra, ele vê muitos mortos vivos. Porque para Deus, quem vive na prática do pecado, pecador todos somos, mas há uma diferença em ser pecador por natureza e viver na prática do pecado. Eu sou um pecador por natureza, mas eu abandonei a prática do pecado. Eu abomino o pecado, eu rejeito o pecado, eu digo não para o pecado. Então, quando Deus olha para a terra e vê o homem vivendo na prática do pecado, no conceito de Deus, esse homem está morto. Está morto. Então, antes de Jesus, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aquele que ainda continua na prática do pecado, ele está morto em seus delitos e pecados. Mas quando o homem se achega para a cruz, crê no sacrifício de Jesus e se entrega como um sacrifício vivo, santo, quer dizer, ele se separa para Deus nesse mundo. Quando ele decide viver por Jesus e para Jesus, ou seja, decide viver seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, esse homem ressuscita. Aos olhos de Deus, ele está ressuscitando. Ele passa a estar vivo diante dos olhos de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo fala nessa linguagem. Deus espera que o homem se apresente, como ele fala, pela compaixão de Deus, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém, pessoal? Depois ele diz que é o vosso culto racional. Aí eu quero fazer uma observação. O culto racional é algo que carrega razão, é algo que tem coerência, inteligência. O culto racional, ele não tem emoção. E eu falo isso para despertar você com respeito ao que vem acontecendo e também para vacinar você contra cultos emotivos. Quando você olha para o altar da Igreja Universal, não estou enaltecendo a Igreja Universal não, mas tudo que você vê aqui leva a pessoa a pensar. Você está vendo ali o quê? Uma cruz. Essa imagem fala? Fala. Ela leva você a pensar em quê? No sacrifício de Jesus. Quando você olha isso aqui, de repente você não sabe o que é isso aqui. Isso aqui faz a gente lembrar do quê? Os 10 mandamentos. Quando você olha para aquilo ali atrás, uma figura, a Arca da Aliança, o símbolo da aliança que Deus fez no passado. Quando você olha, por exemplo, para o que está escrito, santidade ao Senhor, é o que Deus exige do homem, santidade. O culto que Deus quer receber do homem é um culto que envolve coerência, inteligência, razão, pensar, não sentir. Não sentir. Primeiro você presta o culto racional a Deus. O culto racional a Deus, ele se baseia na palavra de Deus e não em costumes, tradições religiosas. Se baseia aqui, na palavra. O culto
que Deus, Ele quer, carrega o entendimento das bênçãos, mas também carrega o entendimento das obrigações. Ou seja, eu vou receber se eu atender o que Deus espera de mim. Esse é o culto racional. O culto racional tem base na palavra. Eu falei ainda há pouco, esse capítulo, ele fala sobre relacionamento entre homem e Deus. Veja como é que você está se relacionando com Deus. Esse capítulo, ele fala, pelo menos os 2, 3 primeiros versículos, fala da resposta que Deus espera do homem. Fala de vida consagrada. Quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está falando de vida consagrada. Aí ele fala: esse é o culto racional, é o culto que Deus espera receber do homem. Esse é o culto. Jesus disse: quem me ama, guarda as minhas palavras. Ou seja, se de fato a pessoa ama, ela guarda as palavras. Eu dou testemunho, eu amo minha esposa, mas eu cumpro a palavra que eu empenhei com ela. E assim eu mostro o meu amor para com ela. E por eu cumprir a minha palavra com ela, e ela cumprir a palavra dela comigo, entre nós existe o prazer, existe o verdadeiro amor. Amém, gente? É isso que Deus quer. É essa a resposta que Ele quer. Depois no versículo 2, para a gente terminar, diz assim, olha: e não sede conformados com o quê? Com este mundo. Não sede conformados com este mundo. Quer dizer, ele está falando assim: olha, você que segue a Jesus Cristo, você que quer seguir a Jesus Cristo, o único Salvador, você não pode se enquadrar a esse mundo, ao mundanismo. O mundanismo, né, esse sistema que rege a terra, o mundo, ele nos cerca. Mas a gente não pode se conformar, viver como, a gente tem que viver como diz a palavra. Isso tem um preço, por isso Paulo fala de sacrifício. Isso tem um preço, por isso ele fala de sacrifício. E ele segue: mas sede, isso aí é forte, o que diz aí? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Como é que eu vejo isso aqui? Olha só, eu só posso ser transformado a ponto de ser o homem que Deus quer que eu seja, se houver uma renovação aonde, gente? Na mente, no entendimento. Isso é para tudo na vida. Se não mudou aqui, não muda a vida. Se o homem não mudar a sua maneira de pensar, o seu entendimento, se o homem não apoiar a sua fé no entendimento, na razão, em junção com a palavra de Deus, razão e palavra de Deus, fé racional em junção com a palavra de Deus, não há renovação de entendimento e não há transformação de vida. É por isso que muitas pessoas dizem: eu tenho uma religião. É por isso que muitas pessoas dizem: eu vou na igreja. Você tem que transformar a sua mente. Aí diz assim, olha: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Aí termina assim, ó: para que, lê em voz alta aí, gente, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se você der essa resposta para Deus. Apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Preste a Ele um culto racional. Racional. Fé racional. Fé que pensa com a palavra. Não se conforme com este mundo. Não se conforme. Não vive enquadrado ao estilo, aos moldes deste mundo. Viva enquadrado na vontade de Deus. Molde a sua vida conforme o que diz a palavra de Deus. Aí você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Fique de pé, por favor. Fique de pé. E a Santa Ceia. A Santa Ceia é para quem? Então, a Santa Ceia é para você que diz assim, ó: eu quero ser um sacrifício vivo para Deus. Eu quero. Eu quero, sabe, ser transformado. Ou se você já foi transformado, você diz assim: eu quero continuar com Jesus, eu quero continuar com Deus. A Santa Ceia é para você. Agora, se você diz assim: não, eu quero viver a minha maneira, eu sigo a Deus a minha maneira. Isso não existe, gente. Isso não existe. Eu sigo a Deus a minha maneira. Que frase absurda. Eu creio em Deus da minha forma. Que coisa, eu não vou falar o que eu gostaria para não magoar, mas que coisa absurda. Absurda. Agora, se você diz assim: não, eu quero me oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Eu não quero me conformar com este mundo. Eu não quero viver conforme o mundo. Esse mundo, eu quero viver conforme o reino de Deus. Se você quer, a Santa Ceia é para você.